Boa noite, irmãos. Conhecendo e descobrindo Jesus. Pedi e obtereis. Vamos a Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Abre aspas. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiseres orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Fecha aspas. As qualidades da prece estão aqui claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente dentro do seu quarto. Não represente ao orar, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade, pelo que está no seu coração. Se conecte a Deus, a seu Pai, que é um amigo misericordioso e muito bom. E quando for orar, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque como buscar uma conexão pura se estamos sintonizados na mágoa e na raiva? Orai, enfim, com humildade. Devemos ter a consciência de que não sabemos o que é bom e o que é mal para nós. Na maioria das vezes, não sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nos dirigimos a Deus com confiança, o que Ele nos concederá é a coragem, a paciência e a resignação. E ainda nos concederá os meios de sair por nós mesmos da dificuldade com as ideias que recebemos por intuição para transpor nossas barreiras. Lembremos que oração é orar, se conectar, e ação, agir, ter atitudes, buscar soluções, fazer a nossa parte e não desistir nunca. Ajude a você mesmo, segundo a máxima de Jesus. Abre aspas. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Fecha aspas. Não façamos como aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso de sua própria capacidade, mas preferem ser socorridos por um milagre, sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem ficou perdido no deserto e sofre uma sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer água para beber. Entretanto, este mesmo anjo, um bom espírito, lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir a estrada que está à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, vem a coragem e, se ele tem fé, exclamará: Obrigado, Deus, pelo pensamento que me haveis inspirado e pela força que me haveis dado. Essas intuições são para nos ensinar
que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de nossas próprias forças. Agir é ter uma ação. Então, oração é se conectar ao Pai, é agir, é ter atitudes. A prece é uma invocação. Com ela, nos colocamos em uma comunicação mental com o outro ser ao qual nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou glorificação. Precisamos sim desta conexão com nosso Deus Pai. Precisamos sim das suas intuições. Precisamos sim da sua orientação. Jesus, aqui em sua estadia no plano Terra, nos mostrou isto no Evangelho por diversas vezes, quando todos os dias ele saía para orar. Observem que nos piores momentos de sua vida, ele buscou esta ligação. Lembra? Na cruz, no momento de sua desencarnação, quando ele elevou seu pensamento a Deus pedindo forças. E no Getsemane, quando seria entregue para ser crucificado. Esta conexão, não esqueça, é a nossa saída para inspirarmos e ter coragem e fé para seguir em frente. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, nos explicando o modo de transmissão do pensamento, sendo quando o ser chamado vem ao nosso apelo, ou seja, quando o nosso pensamento o alcança. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e afastar de si os próprios males que atrai por sua conta própria. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são os resultados das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. A prece é recomendada por Jesus. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se lhes pode fazer. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras e nem ao lugar e nem ao momento que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos nós oramos, mas muitos poucos sabem orar. Não importa a Deus frases ditas maquinalmente, na decoreba, sem sentimentos, repetitivas, sem sentido nenhum. Muitos ainda têm isto como hábito. A verdadeira prece do cristão deve se elevar aos pés de Deus com humildade, com profundidade, com um arrebatamento e cheia de muita gratidão por todos os benefícios nos concedidos até esse dia. Pedir a Deus seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Essa conexão deve ser profunda, porque a nossa alma que deve se elevar até o Criador e tornar-se alva e irradiante de esperança e amor. Não devemos pedir coisas inúteis, mas pedir graças necessárias à nossa evolução espiritual.
Não devemos pedir para abreviar nossas provas. Não devemos pedir riquezas e bens materiais e o sucesso dos nossos empreendimentos terrestres, mas sim pedir paciência, resignação, resiliência, coragem, fé e proteção contra todo o mal. Pedir, então, sempre o nosso progresso espiritual, pois quando atravessamos o portal da morte, não levaremos nada que seja material. Não iremos nem com pai, nem com mãe, nem com filho, marido, amigos, mas levaremos sim todos os valores que são parte do nosso corpo espiritual. Faremos essa travessia sozinhos e com todos os aprendizados acumulados até então. Deveis orar sem cessar. A prece diária é o cumprimento dos nossos deveres. É a nossa conexão, nossa ligação com nosso Pai. Boa noite, irmãos, e muito obrigada.